gente, sou Kátia do blog Lion Vegan e hoje eu resolvi falar sobre um assunto bem delicado, que é sobre como devemos criar nossas crianças, educar nossas crianças para que elas respeitem e amem os animais. Então eu vou abordar alguns temas relacionados a como educar crianças para que elas respeitem os animais e amem os animais, né? Não tenham ódio dos animais, porque eu percebo que a forma como algumas pessoas educam as crianças, elas terminam tendo ódio dos animais. Então, um dos primeiros exemplos que eu vejo muito durante todos esses anos, eu sempre tive muito contato com protetores de animais, né? E aqueles protetores, principalmente aqueles que pegam muitos animais na rua, cães e gatos, eu percebi que tem uma coisa em comum. A maioria, os filhos odeiam animais. E quando até o protetor morre, o filho, a primeira coisa que pega é jogar todos os animais na rua. É uma cena horrível. A gente conhece isso no mundo inteiro. Então, eu fiquei pensando o porquê disso. E eu observei alguns protetores que os filhos amam os animais e vi que eles têm um traço em comum em relação à educação dos filhos, e vi os protetores que os filhos odeiam os animais e percebi que também eles têm um traço em comum. Teve um caso mesmo horrível, que foi de uma protetora que ela já tinha muitos anos de proteção na luta, né, em defesa dos animais, e essa protetora, depois de uns 40, 50 anos, ela morreu com uns 80 anos, e ela tinha uma ONG de defesa dos animais. E essa ONG, assim que ela morreu, eu acho que foi uma filha adotiva dela, não era filha legítima. A filha adotiva, assim que ela morreu, exigiu que todos os animais, cães, gatos, tinha um cavalo também, fossem todos jogados no olho da rua para ela ficar com o terreno. Só que a protetora era muito experiente, tinha muitos anos de luta, e ela simplesmente conversou com uma pessoa específica, deixou a pessoa responsável por um documento que era um testamento, onde o terreno foi passado para a ONG dela. Então, a filha não conseguiu jogar os animais na rua, os animais ficaram protegidos. E eu achei um gesto lindo, porque a protetora, mesmo depois de morta, ela fez, vamos dizer assim, o último ato de amor aos animais que ela cuidava. Mas felizmente não existem somente casos assim horríveis de filhos de protetores que odeiam os animais e se vingam nos animais depois que o protetor morre ou quando o protetor fica doente. Existem também casos positivos. Eu conheço 2 casos que uma protetora, ela é uma veterinária, eu não vou dizer o nome, que eu não tenho permissão dela, mas é uma veterinária até conhecida. Eu vejo muito no Facebook, eu adoro entrar no Facebook dela e ver o álbum de fotos, que ela ajuda cães, gatos, cavalos, um monte de animais. E o filhinho dela, um bebezinho ainda, sempre tá com um gatinho do lado na foto, nas filmagens, e outros bichinhos também. E eu percebo que ela cria os animais como iguais. Inclusive, quando ela engravidou, ela não pegou o gato e os gatos e jogou no olho da rua, como muitas mulheres, quando engravidam, fazem. Inclusive, eu tenho um texto de uma médica que diz justamente isso, para as mulheres quando engravidam, não pegar o gato e dar ao gato ou abandonar o gato que ela cria porque ela engravidou, porque muitas mulheres ficam com medo da toxoplasmose, e essa médica ela dá todas as instruções para que a mulher tenha o gato e não faça essa crueldade, né? Porque é uma crueldade. O gato é um filho, né, para essas mulheres, mas a partir do momento que elas engravidam, o gato já vira uma coisa, né? É um peso para elas, é um objeto que deve ser descartado. Achei maravilhoso, botei lá no blog e vou botar um link aqui para vocês acessarem. E assim, eu não tenho filhos, mas se eu um dia engravidar, eu também vou criar todos os animais e não vou de jeito nenhum fazer essa crueldade de dar os animais que eu crio, que são meus filhos. São meus filhos, vai continuar sendo meus filhos. E outro exemplo, né, que me lembra bem isso, que é uma protetora
que ela era de uma ONG que eu fazia parte, eu não faço mais parte dessa ONG de defesa dos animais. Aí um dia eu fui na casa dela e eu contei pra ela um caso de uma outra protetora que tinha tido uma filha, e essa protetora começou a desprezar o cãozinho, que ficava pedindo carinho, e essa protetora olhava para o cãozinho e dizia: ah, você é cachorro. Mas antes ela amava o cachorro, ela amava e tratava como filho. Quando ela teve a filha, ela começou a tratar o cachorro mal, e eu lembro dele com um queixinho assim na cama. Quando eu fui visitá-la, quando ela teve logo a filha, ele botou o queixo na cama, como se dissesse: faça carinho em mim também, por favor, sabe? Como o cachorro faz. E ela simplesmente olhou para a cara dele e disse: você tá querendo atenção? Eu tenho minha filha aqui, você é um cachorro. Eu fiquei tão arrasada e senti tanta raiva dela que eu saí de dentro do quarto, porque se eu abrisse minha boca ali, não ia sair uma coisa boa. Então eu saí, e depois desse dia eu não fiz mais visitas, porque eu realmente eu ia dizer o que eu penso e não ia ser coisa boa. Porque eu acho uma crueldade que uma mulher, principalmente mulher, depois que engravida, ela fica cruel com os animais que ela cria, vira uma coisa, ela dá, ela tranca numa laje, tranca em um lugar. Gente, isso é crueldade. E essa moça, essa protetora, eu conversando com ela cria vários gatos, e inclusive dentro do apartamento dela, e o apartamento dela é limpíssimo. Os gatos são super bem cuidados, e ela tem hoje 2 filhinhos, mas ela tinha um só, e o menino tinha uns 5 anos. Aí eu fui na casa dela, aí eu pensei: eu vou perguntar. E aí eu perguntei pra ela, contei o caso, eu disse a ela: e você, depois que você teve seu filho, você deixou de amar os gatos? Eles passaram a ser uma coisa, um objeto, e não são mais seus filhos? Ela me disse: pelo contrário. O meu instinto materno ficou tão forte que eu passei a ter muito mais compaixão e muito mais amor pelos meus gatos, e hoje eu vejo eles mais ainda como filhos do que antes. Para mim não tem diferença, meus gatos são meus filhos, e eu tenho o meu filho também humano. Aí ela chamou o menino com 5 anos, ela pegou um gatinho pequeno, mostrou para ele e disse assim: é seu irmãozinho, eu amo você e amo seu irmãozinho. E ele abraçou assim, sabe? Você viu o amor do menino com o gato. Então é possível sim os protetores terem animais e criarem os animais junto com os filhos e já ir educando. E não dá, eu acho cruel as duas formas. Tanto acho cruel protetores que tratam muito bem os animais e negligenciam os filhos, isso é uma maldade. Como eu acho uma maldade também protetores que começam a tratar muito bem os filhos e desprezar os animais que antes eram filhos e deixam de ser, né? A partir do momento em que começam a ter filhos. Então é cruel das duas formas. Eu penso o seguinte: isso é baseado na minha crença. Eu acredito que nós somos originários do universo. Eu acredito que existe um universo, e o universo é um grande ser vivo, e todos nós somos um pedaço desse universo. Isso inclui todas as formas de vida: animais, vegetais, seres humanos, extraterrestres, porque a gente sabe hoje em dia que existe vida em outros planetas. Todos são irmãos. Então, se todos são irmãos, qual é o mal que tem de uma protetora ensinar os filhos: olha, são seus irmãos, esse gato é seu irmão, esse cachorro é seu irmão, eu amo você e amo seus irmãos. Qual é o mal nisso? Então a gente vê que a diferença é muito grande. Os protetores que têm filhos que amam os animais é porque criam os filhos igual, com o mesmo amor. E isso, sinceramente, essas crianças são criadas assim, achando que os animais são irmãos, elas vão também no futuro tratar muito bem os seres humanos. Então, gente, outra coisa que eu queria também abordar é justamente a educação das crianças, né? Não só em relação diretamente aos animais, como eu falei, mas também são coisas que as pessoas fazem e que terminam passando, mesmo até que algumas pessoas não tenham intenção, talvez não tenha sido educada para
enxergar isso. Mas, por exemplo, quando você leva seu filho, seu sobrinho, seu neto, seus alunos da escola para o zoológico, para esses parques de exposição de animais, que é uma crueldade, para parques aquáticos onde golfinhos e baleias, que eram para estar livres no mar, ficam lá servindo de palhaço e sendo maltratados. Que outro lugar que também é uma crueldade? Circo. Quer crueldade maior que circo que tem animais? Os animais são espancados, tomam choque elétrico, ficam em gaiolas para o resto da vida, só sai para fazer o espetáculo para um monte de gente que não tá nem aí para o sofrimento desses animais. Eu, assim, desde criança, quando eu ia para o zoológico, ia para o circo, era a pior coisa que tinha para mim. Eu só gostava no zoológico da área verde. Eu geralmente ficava na área verde, porque eu odiava olhar principalmente para as gaiolas de pássaros. Quando eu via a coruja encarcerada, eu morria de pena da coruja, que eu sempre amei coruja desde pequena. Eu tinha fascinação por coruja, mas eu não queria ver uma coruja presa. Eu gostava de ver coruja voando, solta. Eu tinha essa consciência pequena. Ninguém nunca tinha me ensinado. Eu já nasci com essa consciência. Felizmente, quem me programou... eu tenho uma teoria em relação a isso, mas deixa para outro vídeo. Quem me programou e me mandou para cá, já me mandou com essa programação maravilhosa de sentir a dor dos animais. E principalmente as aves, aquelas araras, corujas, eu tinha muita pena desses animais. E os macacos. Quando chegava na jaula do macaco, eu sempre tive essa mania de olhar bem nos olhos. Pessoas, animais, eu sempre olho no olho. E eu sempre fiz isso desde criança, eu olhava para os olhos dos animais. E eu sentia a dor do macaco na gaiola, sendo apedrejado por crianças. E os pais deixavam no zoológico aqui de Salvador. Quando eu era criança, eu ficava apavorada, porque eu via as crianças jogando pedra para chamar a atenção dos macacos, machucavam os macacos e os pais davam risada. Ah, filho, poxa, você tá jogando pedra, joga ali, ó. Você não atingiu ele direito, né? Então, assim, era uma crueldade horrível. As aves também recebiam pedrada, gritos. Eu via que os animais eram infelizes, mas ninguém via. No circo também, eu olhava bem pro olho do elefante, do macaco, e eu via a tristeza daqueles animais. Eu ficava apavorada no circo, eu baixava a cabeça e ficava assim. Na hora que o tigre era espancado com aquele chicote, eu morria de pena do tigre. Eu não via o tigre como uma fera, eu via como uma vítima. E eu era muito pequena, muito criança. Eu olhava ao meu redor e estava todo mundo rindo, e o domador espancando o tigre. E eu chorava e ninguém via, né? Porque eu pensava, as pessoas vão achar que eu sou estranha, porque todo mundo acha normal maltratar os animais. Eu sou a única pessoa aqui que está vendo esse sofrimento. Mas eu sabia que eu estava certa. Eu achava que todo mundo estava errado. Eu não achava que eu estava errada, não. Eu tinha certeza que era verdade aquilo que eu estava vendo. Então, assim, eu hoje, eu tento trabalhar as pessoas que eu conheço para não levar os filhos, os netos, os sobrinhos, os alunos para circos, feiras de exposição de animal. É outra crueldade. Nossa, quando eu vejo aqui em Salvador, que eu vejo na TV um monte de criança fazendo fila, gente, para sentar em um pônei nessas feiras de animais, de exposição de animais, que tem muito aqui em Salvador, fazendo fila, aquele monte de criança para sentar no pônei, para sentar no boi. O boi fica ali amarrado, só servindo. Aí as pessoas veem, o que é que tem? O boi é forte. O boi é forte? Ele aguenta um monte de criança sentando nele toda hora, e mesmo até que ele seja forte, gente, se coloca no lugar do boi, se coloca no lugar daquele pôneizinho, da cabra. Até cabra eles botam a criança para montar. Quer dizer, a criança aprende que aquilo ali é uma coisa, não tem sentimento. As pessoas não veem como os animais ficam nervosos quando aquelas crianças ficam sentadas. Eu vejo a cara dos animais. Os animais estão sofrendo. E já que a gente está falando em como educar as crianças, a gente tem que lembrar que muitas dessas crianças que estão sendo levadas para os circos, para esses espetáculos que exploram animais, são as crianças, né, cristais. São as crianças cristais.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que essas crianças cristais, né, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem as antigas crianças índigo, que são crianças especiais que nasceram na época da Segunda Guerra Mundial até a década de, acho que 90, né? Então, hoje muitos são adultos. Na década de 70 teve uma segunda leva das índigo e agora tem as cristais, né? Que são crianças que nasceram a partir do ano 2000, né? Muitas a partir do ano 2000, e que são crianças altamente espiritualizadas, que têm uma consciência em relação à preservação do meio ambiente, aos direitos dos animais. Elas já nascem programadas. Gente, isso aí é uma crença minha e de outras pessoas que são espiritualistas. Eu estou falando baseado na minha crença, você pode não concordar. Mas vamos dizer que você já tem ouvido falar dessas crianças especiais com essa sensibilidade, que são justamente mandadas para o planeta Terra para ajudar, dar, vamos dizer, um upgrade, né, na nossa raça humana, para ver se a gente melhora espiritualmente. E são essas crianças que estão sendo levadas para esses lugares e elas estão aprendendo que animal é para ser usado. Se preocupa com isso, porque essas crianças cristais, elas precisam de uma educação que desenvolva justamente a sensibilidade que elas já têm, e não que faça elas regredirem, gente. Então, por exemplo, desenhos animados. Tem gente que bota a criança para assistir Pica-Pau. Eu sempre brinco e digo, Pica-Pau é um psicopata, né? Ele pega e dá um tiro na cara do outro personagem, do outro bichinho. Quando ele não vai com a cara, ele dá facada, ele dá paulada. Papaléguas e coiote. O papaléguas é mais cruel ainda que o coiote. E olha que o coiote é colocado como mal, mas eu acho o papaléguas um monstro. É outro psicopata que ensina as crianças que tem que matar mesmo, jogar do precipício, jogar de dinamite, explodir a cabeça. Tom e Jerry são dois inimigos, né? Tom e Jerry são dois inimigos, né? Um gatinho e um ratinho que se odeiam. E um tenta matar o outro, dá tiro, dá facada também, corta o outro, picadinho, esquarteja. E quer que a criança seja pacífica. Por exemplo, eu quando era criança, engraçado, eu selecionava o que eu ia assistir. Eu só gostava dos desenhos animados, que os animais eram bem tratados, que sempre tinha alguém que era bonzinho com os animais. E os programas que, assim, na verdade eu já estava adulta quando eu assisti, eu acho que eu era uma adolescente, quando eu assisti um programa chamado Conta Conto, de Bia Bedran, que ela contava histórias e mostrava instrumentos musicais. E era um programa assim super educativo, e muitas crianças assistiram. Eu acho que aquele programa foi muito útil. Tinha também a turma do Lambi Lambi, do Daniel Azulay, que também era super educativa. Ele ensinava a desenhar, ensinava a fazer uns bichinhos, ensinava a arte. É isso que a gente tem que dar para os nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos, é educação. E se quer divertir, divirta, mas não leve para esses espetáculos que maltratam animais, para zoológico, para circo. Leva para o teatro. Você não quer levar para o teatro? Teatro é uma chatice? Eu não acho. Eu cresci indo para muitas peças de teatro, porque minha mãe sempre teve essa preocupação em ensinar a gente a ter contato com a arte. Mas tudo bem, você não gosta? Leva para o parque da cidade, da sua cidade. Leva à praia, leva para fazer passeios assim ecológicos, que as crianças vejam os animais soltos, livres na natureza, poxa. Às vezes nem é tão caro assim, não é caro. Vai no parque da cidade. Mas então, gente, eu acho que isso, a mesma coisa as cantigas. Atirei o pau no gato. Hoje em dia tem uma versão diferente, né? Do Atirei o Pau no Gato, que eu botei até lá no meu blog. Eu vou botar um link também para vocês verem. Quem é educador, quem tem filhos, ensina essa versão. Que Atirei o Pau no Gato é extremamente cruel. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Quer dizer, a criança aprende que é bom atirar o pau no gato, né? Um bom exemplo de como às vezes uma ação simples pode influenciar muito a formação de uma criança. Aconteceu comigo. Meu pai tem um amigo que se chama Paulo Serra.
esse Paulo Serra, ele é um cartunista, ele é um artista, ele trabalha muito com desenhos. E ele tem um personagem chamado Nero, que eu li muitos livrinhos que meu pai trazia para casa. Eram uns livrinhos assim que contavam a historinha desse personagem Nero, que é um ambientalista e defensor dos animais. E Nero estava sempre tentando salvar todos os animais da terra e também o meio ambiente, preservar florestas. E uma imagem que me chocou, mas que teve um impacto tão positivo, ao mesmo tempo que eu sofri, porque eu era uma criança. Eu vi no final de um dos livrinhos, de uma das aventuras de Nero, tinha ele em um hospital e a Terra deitada em uma cama com soro no braço, com a cabeça enfaixada, e ela assim toda doentinha, com o termômetro na boca, e dizia que a Terra estava morrendo, e Nero estava triste, chorando, porque a Terra estava morrendo e ele não conseguia salvar a Terra. Aquilo abriu minha mente. Teve uma influência muito positiva na minha vida. Então eu só tenho que agradecer a Paulo Serra por ele ter feito com que ele contribuiu para eu ser uma pessoa melhor. Para mim, a consciência ecológica que eu tenho hoje é graças a ele. Eu fui pesquisando depois disso, criança ainda, comecei a ler sobre preservação do meio ambiente por causa dele. Acredito que algumas crianças são realmente mais desenvolvidas, mais evoluídas espiritualmente. Eu vou contar um caso que aconteceu que eu lembro assim bem. Há alguns anos atrás eu fui na ilha de Veracruz, que é uma ilha que o pessoal vai geralmente para a ilha de Taparica, que fica em Veracruz. Eu sei que eu estava em uma daquelas praias lá da ilha de Veracruz e tinha duas crianças, duas meninas. Uma estava chorando muito e a outra estava rindo dela. E a menina que estava chorando, ela olhava para a areia e a areia parecia que estava mexida, como se alguém tivesse cavado e enterrado alguma coisa. Eu sempre salvava os animais que tinha lá na ilha, que sempre que de manhã cedo tinha esses bichinhos. Era um bichinho assim, com marrom, eu não sei que animal é esse, nunca tinha visto, e a barriga dele abria assim, e era um animal pra gente, né, infelizmente, pra nossa forma, vamos dizer assim, nossa, esteticamente, qualquer pessoa acharia repulsivo. Né? E a menina também que estava chorando achava esse animal repulsivo. E eu mesmo achando repulsivo, eu salvei vários. Todo dia de manhã eu pegava com alguma coisa assim e jogava no mar de volta. Mas eram centenas e muitos morriam queimados no sol. E a menina estava com a mesma preocupação que eu. Todos os outros animaizinhos, alguns a onda puxava de volta e outros morriam. Mas tinha um que estava vivo ainda. E ela queria salvar esse. E a outra menina tinha Gente, a menina tinha um instinto tão ruim. Ela olhou para a outra e disse: você não vai desenterrar, ele vai ficar aí. E a menina olhou e disse: ele vai morrer, eu quero salvar ele. Aí eu falei para a menina, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu perguntei: o que está acontecendo? Aí a menina me disse: ela enterrou e o bichinho vai morrer, eu quero salvá-lo. Aí eu disse: então desenterre. Aí a outra parou e disse: olha, o que você está fazendo é crueldade. Todos os animais e todos os seres vivos, você tem direito à vida, os animais têm direito à vida. Você pensa que ele não está sofrendo aí? Ele está sofrendo, ele está desesperado, ele está com medo, ele está sofrendo muito aí de baixo. Não faça isso, porque isso é crueldade. Não se faz crueldade, não se faz maldade com os animais. Aí falei isso pra menina e voltei pra ela. Eu disse: ó, se você quer ajudar, você vai desenterrar ele agora e vai soltar ele no mar. Ela disse: mas ele é muito... Assim, ela quis dizer que ele era muito repulsivo, que ela tinha um certo nojo de pegar. Eu disse: então desenterre ele e eu te ajudo. Aí ela desenterrou. Aí, se você tem uma pazinha, ela tinha uma pazinha. Aí ela pegou uma pazinha, colocou ele na areia, assim, com areia, né? E eu disse: agora nós vamos pro mar para soltá-lo. Aí disse: coloque ele aí, que agora a onda vai levar. E a menina colocou bem assim, e depois ela voltou toda feliz.
E eu disse para ela, você é uma pessoa muito boa, seja sempre assim, parabéns pelo que você fez, sempre ajude os animais, seja sempre assim, porque você é uma pessoa muito boa, tá? E nunca deixe de ajudar os animais porque alguém está dizendo que você não pode. E aí a menina ficou toda feliz e essa foi uma experiência assim que eu vi perfeitamente. A outra menina, ela queria realmente matar, ela estava com vontade de matar. Aí aquela coisa, é a discussão, né? Eu não sei, nasce assim? Uma criança nasce assim? Ou será que essa menina viu aqueles desenhos violentos, os pais talvez tenham ensinado a ser ruim com os animais, né? A gente não sabe. Talvez o próprio sistema, até os programas de televisão que essa menina assiste, pode ter ensinado a ela que tem que matar mesmo, tem que usar mesmo, tem que se divertir com o sofrimento dos animais. Pode ser. Isso para mim é um reflexo do que as crianças assistem. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!